tema desta manhã eu já havia anunciado, mas agora vamos adentrar por ele. Libertados da potestade do diabo. Diga com todas as letras, diga. Libertados da potestade do diabo. Na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses capítulo 1, versículo 13 está escrito: Ele, diga Jesus, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para um reino. Que reino? Reino do Filho do seu amor. Diga glória a Deus. Levante uma das suas mãos e diga: o Senhor Jesus Cristo me libertou do império das trevas. Aleluia. Vamos orar. Senhor Jesus maravilhoso, graças, glórias nós te damos. Bendito és, lindo és. Ó Deus, como tu te moves entre nós, Senhor, com poder, com majestade, com graça, com glória, com benevolência. Obrigada, Jesus, pelo que nós já pudemos contemplar nesta manhã. Oh, este teu dia está sendo coroado de tanta glória, de tanta beleza, de tanta bondade, Jesus, que o teu amor manifesto nos constrange, Jesus. Ficamos todos constrangidos. É tanto amor, é tanta manifestação, é tanta graça, é tanta maravilha, Jesus, que nós estamos aqui como quem sonha, Pai. Nós não éramos nada, mas o Senhor do nada faz grandes coisas. O Senhor fez grandes coisas por nós, por isso nós estamos alegres. Obrigada, Jesus, por cada vida que aqui está no santuário. Obrigado, Jesus, por cada família que é representada. Obrigado, Jesus, por cada irmão que está agora pela internet. Obrigado, Jesus, porque nós formamos assim, Senhor, um corpo maravilhoso, Senhor, que agora ouve a tua voz através do sermão, através da mensagem. Obrigada, meu Deus, porque tu falas conosco neste lugar. Obrigada, Senhor, porque este altar é profético. Obrigada, Senhor, porque este altar é um altar de revelação da tua palavra, de conhecimento profundo. Obrigada, Jesus, porque aqueles que ouvirão a tua voz nesta manhã não serão mais os mesmos, Pai. Tu vais acompanhar esta palavra de uma grande libertação, Senhor. E sinais e prodígios e maravilhas acompanharão a todos que creem e crerem a partir de agora, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém. Aleluia, muito obrigada, diácono Tiago, muito obrigada. Meus irmãos amados, ovelhas, eleitos, predestinados, justificados, salvos para sempre, selados com o Santo Espírito da promessa, aqueles que são um com o Espírito do Senhor, aqueles que têm vida eterna garantida, porque a obra da cruz é definitiva, aqueles que são em todas as coisas mais que vencedores. Nós precisamos tocar hoje em pontos que eu diria nevrálgicos da tradição evangélica, especialmente no nosso país. A tradição evangélica, por falta de revelação, criou um adversário forte e um Cristo fraco. O nosso Senhor Jesus Cristo não é fraco. O nosso Jesus Cristo é poderoso, porque Ele é Deus sobre tudo e sobre todos. Levante uma das suas mãos e diga: o meu Senhor Jesus, Ele é Deus forte sobre tudo e sobre todos. Olha que lindo, disse João no livro do Apocalipse 4:8. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando. Olha o que os querubins, os serafins, proclamam dia e noite. Santo, santo, santo é o Senhor Deus. O Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Diga glória a Deus. Diga: o meu Senhor Jesus
é o Deus Todo-Poderoso. Ele era, Ele é e Ele há de vir. Muito bem. Então, nosso Deus é poderoso, não é fraquinho. E o diabo não tem nada de força. O diabo é um derrotado. É que a aparente e temporária derrota dos crentes faz com que os crentes coloquem a culpa sempre no diabo, sempre no adversário. Mas essa aparente e temporária derrota dos crentes é o produto do desconhecimento da posição espiritual que tem em Cristo Jesus. E a aparente e temporária derrota dos crentes também é produto das maquinações de Satanás. Diga maquinações. Diga ciladas. Muito bem. Então, qual que é a verdade? A verdade é que o cristão, ele é propriedade exclusiva de Deus. Se é exclusivo de Deus, significa que ele não é de mais ninguém. Então diga, eu, crente em Jesus, sou propriedade exclusiva de Deus. Diga, eu não sou de mais ninguém, de mais nenhum outro. Muito bem. Então, o que nós temos que entender? Que se nós somos propriedade exclusiva de Deus, jamais nós poderemos ser possuídos por um demônio. E eu já começo o sermão com esta verdade de forma enfática. Quem é nascido de Deus, quem é crente, quem se converteu pelo poder do Espírito Santo, é templo do Espírito Santo, é selado com o Espírito Santo, é guardado pelo Deus Todo-Poderoso e não pode ser possuído por demônios. Não pode. O crente em Jesus já foi libertado por Cristo na cruz do Calvário de todo o poder do diabo. Depois dessa introdução, respire fundo, porque nós vamos para mais fundo ainda, águas profundas da graça de Deus. Ponto número 1 de hoje, tópico 1. Antes de Cristo, Satanás acusava os filhos de Deus diante do Todo-Poderoso. Então, antes de Jesus, antes de Deus se manifestar em carne, o diabo ia para Deus e falava, olha lá, fazia, acontecia. Mais ou menos. Mas ele tinha algum acesso. Nós podemos ver isso no livro de Jó, capítulo 1, versículo 6 e versículo 12. Diz assim, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Que filhos de Deus? Que filhos de Deus? Filhos de Deus, e no meio deles, Satanás. Tinha acesso entre os filhos de Deus. Disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem, está falando de Jó, está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então a gente começa a perceber que o diabo tinha acesso até Deus. Porém, ele não fazia o que ele queria, nunca fez. Quando ele fala de Jó, e diz, Jó é fiel porque ele tem tudo. Jó é fiel porque ele tem saúde perfeita, porque ele tem uma família maravilhosa. Jó é fiel porque ele tem muito dinheiro. Jó é fiel porque ele não tem nada para reclamar da vida. E ainda tem Deus. E aí Deus diz, é? E ele falou, deixa faltar alguma coisa. Deixa eu tocar nele para ver se ele continua fiel. E Deus tinha um plano e um propósito para a vida de Jó. Então ele diz, ok. Tudo quanto ele tem está em teu poder. Quem permitia, porque agora não permite mais, nós vamos chegar lá, sempre foi Deus. Somente contra ele não estendas a mão. Quer dizer, a ordem é de Deus. O que Deus não permite, não pode o diabo fazer, nunca pôde. E Satanás saiu da presença do Senhor. Muito bem, então nós estamos vendo um tempo antes da manifestação de Cristo. Número 2. Agora vamos ver na nossa vida.
Antes de Cristo ser o nosso Senhor e Salvador, e não quero nem pensar como é que era. Vamos lembrar um pouquinho. Seguíamos o curso deste mundo e fazíamos a vontade do diabo. Todas as pessoas, antes da sua conversão, todas, pode ter nascido num berço evangélico, pode ter sido criado na igreja, pode ser filho de pastor, pode ser o próprio pastor um dia que se tornou pastor. Antes de Cristo ser o Senhor dessa vida, o seu Salvador, se manifestar como Salvador, todos seguíamos o curso do mundo, que jaz no maligno, e fazíamos a vontade do diabo. Veja o que Paulo diz em Efésios 2, 1 e 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Espiritualmente nós estávamos mortos, nos quais andastes outrora. Então, no passado, antes de Jesus nos salvar, nós andamos nos pecados e nos delitos. Segundo o curso do mundo, deste mundo. O curso do mundo faz com que as pessoas andem em pecados e delitos. Elas estão mortas espiritualmente. Segundo o príncipe da potestade do ar. Guarde esta expressão. Príncipe da potestade do ar. Isto é o diabo. Nós andávamos antes de Cristo, segundo o curso, segundo o príncipe. Nós fazíamos a vontade do diabo. Do espírito, o diabo é um espírito, não é gente. Do espírito que agora, onde o diabo atua agora? Nos filhos da... Então ele não atua mais na sua vida, porque você já foi liberto do império das trevas e transportado para o reino do amor do Senhor. Outrora o diabo fazia, acontecia na sua vida. E você, olha só, nos quais andaste outrora. Agora o espírito da desobediência não atua mais, o espírito do diabo não atua mais nos filhos da obediência, que somos nós. Ele atua nos filhos da desobediência. Muito bem. Então nós vimos antes de Cristo em tempo cronológico e antes de Cristo espiritualmente na nossa vida. Ponto 3. Depois de Cristo, agora que nos interessa. Porque nós todos somos da dispensação depois de Cristo. E todos nós que estamos aqui também estamos vivendo a obra na nossa vida espiritual que Cristo fez, então é depois da obra de Cristo nas nossas vidas. Número 1. O Senhor Jesus anunciou que o príncipe deste mundo seria expulso. Então o diabo já foi chamado aqui de príncipe da potestade do ar. Agora nós vamos ver o Senhor Jesus, porque aquela expressão é de Paulo. Agora nós vamos ver o Senhor Jesus chamando ele de príncipe deste mundo. Então, se ele é príncipe, se ele é chamado de príncipe, nós temos que entender que ele tem um principado. Ele tem um meio de atuação. Ele tem uma região em que ele atua com a autoridade de um príncipe. De alguém que governa sobre pessoas. Os irmãos estão entendendo? Muito bem. Então, Jesus, antes de ir para a cruz, disse em João 12:31. Olha o que Jesus disse. Chegou o momento de ser julgado este mundo. E agora, o seu príncipe, o príncipe do mundo, será... O que Jesus estava dizendo? Chegou o momento do meu sacrifício na cruz. O mundo será julgado. Depois do sacrifício na cruz, há juízo, a justiça. E o príncipe desse mundo, o diabo, será? A pergunta que não pode calar é: afinal, Jesus foi para a cruz ou não foi? O príncipe deste mundo foi expulso ou não? O sacrifício de Cristo foi eficaz ou não? Então comece a dizer: o príncipe deste mundo, há quase 2000 anos, foi expulso. Agora você vai ter que saber, expulso da onde? Expulso de quem? Preste atenção, vamos continuar. Ponto número 2. O Senhor Jesus despojou, tirou o poder, tirou os despojos dos principados.
Se o príncipe do mundo é o diabo, significa que ele tem neste mundo vários principados, várias regiões onde ele atua. E potestades. Potestades são poderes do inferno. Uma expressão para poderes do inferno ou potestades de Deus, poderes do céu. Mas são poderes. E a palavra diz que Jesus despojou os principados, as potestades, e triunfou, não é só tirou os despojos deles, mas triunfou deles e sobre eles na cruz. Veja Paulo dizendo isso em Colossenses 2, 14 e 15. Tendo cancelado, Jesus, o escrito de dívida, que era contra nós, e que constava de ordenanças, a lei era o escrito de dívidas, que constava de ordenanças, foi cancelado, diga, a lei foi cancelada. Esse escrito de dívidas, o qual nos era prejudicial, então a lei era prejudicial, a lei era um pacto, já vimos, de condenação e morte. O que Jesus fez? Removeu este escrito de dívida, removeu o pacto antigo, a lei, inteiramente, não sobrou nada da lei, nenhum ponto, encravando-o então diga, na cruz do Calvário, toda a lei mosaica, todo o escrito de dívida, todas as ordenanças, foram encravados no madeiro. Agora diz o versículo 15, e despojando os principados e as potestades, despojando, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Segunda pergunta que não pode calar. Jesus na cruz despojou os principados e as potestades de Satanás ou não? Tirou os despojos, tirou o que estava na mão do diabo? Sim. E ele triunfou sobre eles ou não triunfou? Ou os demônios hoje triunfam sobre os crentes? Não! Jesus triunfou na cruz sobre os demônios, os principados e as potestades. Ponto número 3. O Senhor Jesus se manifestou entre as missões de Deus encarnado. Ele se manifestou para destruir as obras do diabo. Atenção, porque isso é importante. Isto traz libertação para todo o povo de Deus. Este conhecimento. 1 de João 3:8. Olha só. Aquele que pratica o pecado não é o que peca eventualmente. Todos nós pecamos. Aquele que diz que não peca é mentiroso. Aquele que pratica é o que vive na prática do pecado. É o ímpio, é o filho do diabo. Este pratica o pecado. Olha só, aquele que pratica o pecado procede só pratica o que o diabo manda ele praticar. Procede do diabo, é filho do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Ponto, e agora vem. Para isto se manifestou o Filho de Deus. 2 pontos. Para que se manifestou Jesus? Leia comigo em voz bem alta. Para destruir as obras do diabo. Mais uma vez. Para destruir as obras do diabo. Terceira pergunta que não pode calar. Jesus na cruz destruiu ou não destruiu as obras do diabo? E por que os crentes ficam às lutas para destruir? Para lutar contra o diabo? Para fazer campanha contra o diabo? Contra os principados, contra as potestades? Para quê? Estão negando o sacrifício de Cristo, profanando o sangue da aliança. Ignorantes, falsos profetas, mentirosos que induzem o povo a terem medo de alguém que é derrotado. Ponto número 4. O Senhor Jesus destruiu o que tinha o poder da morte sobre a sua vida e a minha vida. Hebreus 2, 14. Visto, pois, que os filhos, quem é filho aqui? Tem participação comum de carne e sangue. Todos os filhos de Deus participam de um corpo. Todos os espíritos predestinados,
Todos os espíritos criados à imagem e semelhança de Deus têm em comum um corpo. Todos eles foram revestidos, ou serão ainda, de carne. Então, os filhos têm participação comum, todos nós, de carne e sangue. Destes também ele, de carne e sangue, de um corpo, também ele, Jesus, igualmente participou. Jesus também teve um corpo igual ao seu, semelhante ao meu. Para quê? Para que Jesus veio e teve um corpo? Para quê? Para que por sua morte, porque um corpo precisava morrer, no seu e no meu lugar. Para que por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, porque ele tem o poder da morte não sobre a sua vida e sobre a minha. Ele continua tendo o poder da morte eterna sobre os filhos dele, sobre os filhos da perdição. Mas como é que o Senhor destruiu? A palavra no grego é katargel, que significa, o Senhor tirou o poder do diabo, o Senhor destruiu as obras do diabo na vida daqueles que creem no sacrifício de Cristo na cruz, você e eu. Então o Senhor destruiu o diabo da sua vida, da minha vida. As ciladas, as arapucas. Os irmãos estão entendendo? Aleluia. Aleluia. O Senhor destruiu ou não, amados? Não é que destruiu o diabo, que aniquilou, no sentido de que ele desapareceu. Não é isso. O katargel no grego, destruiu no grego, é o Senhor tirou a eficácia, tirou o poder dele da sua vida e da minha vida. O Senhor não permite que o diabo toque em você. Ponto 5. O Senhor Jesus expulsou o acusador dos irmãos. Apocalipse 12:10. Oh glória! Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação. Veio a salvação ou não veio? O poder, o reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos. Vocês se lembram o que ele foi fazer antes de Cristo, lá quando ele foi diante de Deus? O que ele foi falar? Foi acusar Jó. Foi dizer, tira as coisas dele para ver se ele não vai blasfemar. Ele não é santo desse jeito, não. O que aconteceu? O que Jesus fez? Foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Não se esqueça que Apocalipse é um livro escrito do passado, para as coisas que já tinham acontecido, para o presente, aquilo que acontecia nos tempos em que João estava na ilha de Patmos, e as coisas que haveriam de vir. Então, nós precisamos entender profeticamente que o diabo acusava diante de Deus. A morte de Cristo na cruz do Calvário fez com que o acusador fosse expulso. Ele não pode mais ir a Deus. Ele não pode mais acusar você e a mim. Ponto 6. O Senhor Jesus tem guardado os demônios em trevas e algemas para o juízo final. Então nós temos que entender muito claro isso. Destruiu, então não tem demônio? Tem demônio. Dos anjos criados, 1/3 fez rebelião no céu. Havia lá um rebelde. Por isso que rebeldia é sinal de Satanás. Havia lá um desobediente, um insubmisso, alguém que usurpou ser como Deus, ser maior do que Deus. Lúcifer. Quando ele fez rebelião no céu, diz que ele fez comércio. Comércio, ele ofereceu coisas para os anjos, para seguirem-no. Ele fez comércio. E 1/3 dos anjos criados. Mas não pense que 1/3 são 300 anjos, não. Porque a palavra, quando dizem anjos de Deus, criados por Deus, fala em miríades, de miríades. São muitos, são milhares, são milhões de anjos. A verdade é que não sabemos a quantidade que Deus criou de anjos, mas sabemos que 1/3 desses anjos, comercializados ali com propostas de Satanás, foram arremessados para a terra.
Esse 1/3 de anjos caídos são demônios, são muitos, são principados e são potestades. Então, o Senhor Jesus tem estes anjos, estes principados, essas potestades, esses demônios, anjos caídos. O que ele tem? Sob trevas, em algemas para o juízo final. Vamos ver o que diz o livro de Judas no versículo 6. Olha só. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, os anjos que caíram, viraram demônios. Ele, Jesus, tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande. Então, os demônios estão aonde, bispa? No inferno? No inferno já há demônios, tá? Porque as pessoas que vão para o Hades, que é um pré-inferno, quem morre sem salvação, já está sendo atormentado por demônios. Então há demônios no inferno. Mas há muitos demônios por aqui mesmo. Não aqui da igreja. Aqui, neste mundo. O mundo jaz, o mundo está morto no maligno. O maligno está neste mundo, ele tem domínio, ele tem principados e tem potestades. Mas como assim? Preste bem atenção, o que eu disse no início? A palavra de Paulo chama de príncipe da potestade do ar. A palavra do Senhor, a palavra de Paulo diz, de Jesus será expulso o príncipe deste mundo. Paulo continua dizendo que o diabo, esses principados, essas potestades, ele chama de império das trevas. Ele é um príncipe imperador das trevas. Mas ele diz também que nós estávamos mortos em delitos e pecados, e que o Senhor nos deu vida, e nos libertou do império das... Onde é o império das trevas? É no mundo. O mundo que nós estávamos sem Cristo, esse é o império das trevas. Onde é que estão os demônios? Guardados sob trevas. Onde estão os demônios algemados? No mundo. Os demônios, eles têm uma ação vigiada e limitada pelo Senhor Jesus Cristo. Eles estão algemados, eles estão presos, eles só agem no império das trevas. Eles não podem agir no reino para o qual nós fomos transportados, o reino do Filho do amor de Jesus Cristo. É lá que eles estão guardados pelo próprio Senhor Jesus, para que eles não possam passar para cá onde nós estamos. É sob trevas, é no império das trevas. Eles estão presos lá, é no mundo que eles agem. Não põe o pé no mundo, porque lá é território do diabo. Os irmãos estão entendendo isso? Isso aqui é importante, amados. Está sendo importante isso para você? Isso mudou minha vida. 2 de Pedro 2,4. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, o que Deus fez com os anjos que pecaram? Precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, e a terra em relação ao céu, para onde os anjos foram lançados, caídos, são abismos de trevas. Então tem inferno, e aqui é um dos abismos de trevas, aqui que eu digo no mundo. Reservando-os para juízo, já estão julgados. Vão ser apenas sentenciados para cumprir o julgamento, a pena. Ok? Tudo bem? Ninguém pisca. Vamos lá. Tópico número 4. Poderá um crente ser possuído por demônios? Você já saberia até aqui a resposta. Se o Espírito Santo está nele, poderia? Se alguém ainda tem dúvida, eu sei que vocês estão pensando num monte de casos aí, a gente não vai falar disso. Número 1. Mas, bispa, tem uma igreja de crentes lá que... Igreja? De crentes?
Só se for crente no capeta. Bom, vamos continuar. Deus guarda o salvo e o maligno não toca. 1 de João 5,18. Sabemos, eu sei, graças a Deus, nosso ministério sabe. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus é o que nasceu de novo, é o convertido. É a nova criatura, é o salvo. Nós sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em... Como é que era o outro versículo? Aquele que vive na prática do pecado é do diabo. Quem nasceu de Deus não vive mais na prática do pecado. Ó, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele com letra maiúscula se referindo a Jesus. Aquele que nasceu de Deus. Por quê? Porque ele teve um corpo, carne e sangue como você e como eu. O guarda. Guarda quem? Aquele que não vive mais em pecado. Aquele que é nascido de Deus. Aquele que nasceu de Deus, Jesus o guarda. Agora, você acha que Jesus que guarda você, que é salvo, ele vai deixar o capeta encostar em você? Mas Jesus não pôs o anjo para te guardar. Olha que já seria tremendo. Ele mesmo guarda você. E ele diz, e o maligno não lhe toca. Glorifique a Deus. O maligno não pode te tocar. Número 2 desse tópico, vamos lá. Jesus Cristo já nos libertou do império das trevas. Vamos repetir Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas. Então é lá no império das trevas que os demônios estão algemados em cadeias, esperando o juízo do grande dia. Ele nos libertou de lá, do império das trevas, onde o imperador, o príncipe da potestade atua. E ele poderia ter nos libertado e mantido a gente lá. Mas ele foi tremendo, amados. Ele nos libertou e disse, vocês não são desse mundo, como eu também não sou, então passa para cá. Espiritualmente, você está numa redoma, você está blindado. Espiritualmente, você faz parte de um reino inabalável, intocável. Ele nos transportou para o reino do Filho. Quem está agora governando a nossa vida não é um imperadorzinho do império das trevas, é o Rei Jesus que reina nesse reino sobre a sua vida e sobre a minha vida. Ele mesmo guarda os seus servos, os seus filhos, os seus amigos. É Ele. Bispa, você está brava. Eu vou dizer para vocês. Eu fico muito brava com a mentira que é pregada em muitos lugares que se chamam igreja, em cima dos altares, com pessoas com Bíblia na mão. São falsos mestres, falsos profetas, levando as almas das ovelhas cativas com os engodos, porque é mais fácil botar medo do inferno do que pregar essa palavra que é libertadora. Ponto 3. O valente bem armado tem os seus em segurança. Vamos entender este versículo. Lucas 11, 21 e 22. Olha que coisa linda. Quando o valente, bem armado, está falando de um valente, bem armado, guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. É verdade? Um valente, bem armado, guarda a sua casa, ficam em segurança todos os seus bens. Olha o que Jesus diz no versículo 22. Sobrevindo, porém, um mais valente. Quer dizer que tem um que é chamado de valente. Mas tem um que é mais valente. E quando sobrevém um mais valente do que ele, vence-o. Tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Olha, amados, o valente é o diabo. Jesus chama ele de valente porque ele tinha lá as suas armaduras, ele tinha lá as suas tramas. E lá na casa dele, no império das trevas, ele guardava o quê? Seus bens em segurança.
Só que veio um mais valente, olhou lá na casa do valente e disse assim: tem bens aí que não te pertencem, valente. Tem bens que são teus, mas tem bens aí que são meus. E ele vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava, despoja, tira a força dele, tira o poder, tira a autoridade. E lhe divide os despojos. O que ele faz? Pega tudo que estava lá e divide. Ó, esse é teu. Mas esse aqui é meu. Esse aqui eu vim buscar porque é meu. Esse aqui eu morri por ele é meu. Eu sirvo ao mais valente, você. Uau! Alguém aqui ainda tem medo do valente? Quem é que está na sua vida? O mais... 4. O versículo. Vamos lá para o versículo. Ai, lá vem a lei. Mas bispa, está escrito que em meu nome expulsarão demônios. Este versículo, em meu nome expulsarão demônios, só se aplica a pessoas que não têm o Espírito Santo. Porque são as únicas pessoas que ainda podem ser possuídas por um demônio. Porque se elas não têm o Espírito Santo, não são salvas. E se não são salvas, ainda estão no império das trevas, sujeitas ao imperador, ao príncipe da potestade do ar. Você está entendendo? Mateus 12, 43, 45. Ai, acabou o tempo. Quando o espírito imundo sai do homem, pergunta 4 que não pode calar. Quando o espírito imundo, um demônio, sai do homem, de que homem? De um salvo? Não. De um homem. Que homem? Seja ele filho do diabo, seja ele o eleito que ainda está morto em delitos e pecados. Pode ter demônio lá? Pode. Quando se expulsa um demônio de uma pessoa e o espírito imundo sai, ele anda por lugares áridos, procurando repouso, ele vai procurar outro para entrar. Porém não encontra. O que acontece quando o demônio vai? Eu tenho que agir através de um corpo, porque o espírito sozinho não faz. Assombração, não tem. Assombração entra em alguém. O diabo veio aqui e roubou 10 contos da minha bolsa. Isso aconteceu no passado. Eu estava saindo para a faculdade, fui pegar o dinheiro para a condução, olhei e falei, mas eu tinha posto aqui. Aí eu cheguei num lugar, eu era nova convertida, só falava em demônio, eu disse, o diabo acaba de tirar 10 contos da minha bolsa. Aí a pastora que estava lá tomando um café com a gente disse assim, vem cá filha, seguinte, foi o diabo mesmo, mas usou a mão de alguém, tá? Entendeu? Entendeu? Não some um negócio da sua bolsa. É o diabo através de alguém. Ele precisa de um corpo para agir. Enfim, quando o espírito imundo sai, ficou a pessoa vazia lá. Olha a gravidade desse ficar vazia. O espírito imundo não achou alguém para entrar e agir. Versículo 45. Olha só o que está escrito. Então vai e leva consigo outros 7 demônios. 7 é um número aberto. Pode ser uma legião, pode ser 70, pode ser 100. Ele leva outros demônios, piores do que ele, porque deve ter uma cambada procurando o corpo para entrar. E entrando, habitam ali. O que é isso? Residem naquela vida. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Isto pode acontecer a um crente? Não. Então, quando nós pregamos o evangelho, quando nós oramos por uma pessoa que ainda não é salva, se um demônio que está nela, pode estar, se manifesta e nós repreendemos e esse demônio sai, a casa está vazia.
O que precisa se fazer imediatamente? Porque tem gente que o demônio sai, o demônio entra, o demônio sai, o demônio entra, o demônio sai. Ó, de duas uma. De duas uma. Ou aquela coisa ali é dele, é vaso de ira, e o diabo faz e acontece mesmo. Ou aquele que está ali orando, instruindo, não está pregando a palavra. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação da palavra de Deus. Então, nós precisamos gerar fé para que este, se for um eleito de Deus, creia e receba o Senhor como seu Salvador. Ali, naquele recebimento do Senhor como Salvador, ele será selado com o Santo Espírito da promessa. E o diabo não pode voltar, não encontrará casa vazia, encontrará casa cheia da presença do Todo-Poderoso. Agora está fácil, né? Amém? Me dão mais 2 versículos? Lucas 8, 26 em diante. Quero contar uma história que está na Bíblia. Vou ler apenas. Então rumaram para a terra dos Gerazenos ou Gadarenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito, não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz. Olha o que o demônio disse para Jesus. Que tenho eu, Jesus, filho do Deus Altíssimo? O demônio sabe exatamente quem é Jesus. E sabe exatamente quem é de Jesus. O demônio se prostrou. Porque diante de Deus todo joelho há de se dobrar e toda língua confessará que Ele é o Senhor. E o que ele disse? Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Por quê? Jesus ia expulsar. Jesus ia mandar ele para outro lugar. Olha lá. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem. Pois muitas vezes se apoderara dele. Muitas vezes, porque aquele homem não era salvo ainda. E embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião. Porque tinham entrado nele muitos demônios. O coletivo, legião. Tanto de anjos quanto de demônios. Rogavam-lhe. Agora era um monte de demônio rogando. Pedindo a Jesus que não os mandasse sair para o abismo. Olha o demônio pedindo, implorando. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Vou lhe dizer que essas manadas de porcos tinham de 3 mil a 5 mil porcos. Rogaram-lhe os demônios a Jesus que lhes permitissem entrar naqueles porcos. Você já ouviu a expressão espírito de porco? Agora você sabe de onde veio. É daqui mesmo. Espírito de porco, demônio. Porque eles entraram nos porcos. Jesus o permitiu. E agora, tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos. E a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo. Você já viu um porco endemoniado? 5 mil porcos endemoniados. Eles se precipitaram despenhadeiro abaixo, para dentro do lago. E se morreram os porcos. O demônio morreu? Não. Aí o que eles estão fazendo, esses demônios? Só para você entender. Andando em lugares áridos, procurando o quê? Alguém para entrar. Os irmãos estão entendendo como as coisas são? Amém? Amém. Eu tenho mais? Tenho. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram. E foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Próximo. Então saiu o povo para ver o que se passara. E foram ter com Jesus.
de fato, acharam um homem de quem saíram os demônios, vestido, em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus. Isso significa que ele estava ouvindo Jesus e que ele estava se convertendo, porque ele era um eleito. E ficaram dominados de terror. Versículo seguinte. Oh, acabou aí? Não. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. Como fora salvo o endemoniado. Salvo dos demônios, salvo por Jesus. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles. Olha o medo. Pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. Quer dizer, viram Jesus expulsar e dizer: sai, esse cara aí é muito poderoso. Porque não eram dele, logicamente, né? Versículo seguinte: o homem de quem tinham saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Agora ele é convertido e segue a Jesus. Jesus, porém, o despediu, dizendo: o que Jesus disse para ele? Volta para casa, conta aos teus tudo o que Deus fez por ti, porque Jesus é Deus. Então, foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Diga graças a Deus. Amém. Então, nós precisamos ter este entendimento. Porque tem crente assombrado pelo capeta. Qualquer barulhinho, está amarrado. Amado, já está amarrado há 2000 anos. Está em algemas eternas, lá no império das trevas. Não fique usando sua boca para falar de alguém que é derrotado, de alguém que não pode nada contra a sua vida. Fale de Jesus, fale do poder do Altíssimo, que esse é o poder que envolve a sua vida. Quando as coisas vão mal, não fique falando: foi o diabo. Na quinta-feira próxima, eu vou lhe mostrar como o diabo age hoje na vida dos crentes. Qual é a única maneira do diabo agir na vida de um eleito de Deus? Não tocar, não possuir, não roubar a obra que Cristo fez. Mas qual é a influência dele, já que nós estamos, por enquanto, fisicamente, neste espaço, não pertencendo a este mundo? Então, eu quero que você saia daqui hoje, sabe, com esta vitória em suas mãos, com este conhecimento que faz de você alguém invencível. O diabo não pode com você. A palavra de Deus diz: maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Se ele é maior, você vai ter medo do quê? Então eu proclamo, eu profetizo, eu declaro pela fé que este mês de junho será um mês para você invencível, por causa do conhecimento, por causa da revelação da graça, por causa do seu posicionamento espiritual em Cristo Jesus. Você não vai ser mais levado por ventos de doutrinas, por astúcia de homens que induzem ao erro. Você não será engodado por diabo, por Satanás com suas mentiras. Você sabe em quem você tem crido, você sabe quem é o Deus que está na sua vida, você sabe a vitória completa que houve na cruz do Calvário, e você é herdeiro de tudo isso. Em nome de Jesus, amém e amém. Vamos ficar de pé. Oh glória! Oh glória! Quem está assim feliz, diga amém. E quem está muito feliz por esta manhã, diga amém. Aleluia, aleluia. Olha, Bispo Rai vem dar bênção final, porque nós estamos com fome, a gente quer comer, mas que hoje, amanhã, depois de amanhã, você tenha a visão do Todo-Poderoso sobre a sua vida espiritual, uma visão clara de quem é o diabo em relação à sua vida. Ele não é nada. Amém. Ele é um desempregado do céu, expulso, despojado, derrotado, destruído, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, te damos graças e glórias, te agradecemos, ó Deus, por esta manhã. Ó Deus, te louvamos acima de tudo, ó Pai, por estarmos cada vez mais crescendo do conhecimento da Tua graça e da Tua bendita e maravilhosa palavra. Te louvo, te agradeço, Jesus, pela vida da nossa Bispa Solange Brant, que tem sido arauto, que tem sido canal do fluir da Tua glória, Jesus, da Tua graça para todos nós. Te louvo e te agradeço, ó Pai, pelo alimento espiritual que nós recebemos nessa manhã. E nos despedimos, melhor dizendo, declarando que a graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces manifestações do Espírito Santo serão constantes e permanentes na vida de cada um de nós,
E aqueles que creem e recebem essa palavra em seu espírito, digam amém.